espancamento, porque um homem que sofre apedrejamento, ser jogado do alto de uma muralha, continua caminhando e lutando por uma fé. E Lucas começa a querer se interessar na vida de Paulo. Ele olha para Paulo, ainda doente, como ele foi seu médico, olhou seu relatório de vida e começa a perceber que esse homem é diferente. Esse homem luta pelo ideal que nenhuma outra religião, um líder já lutou. Diz a história que Lucas, ele começa a acompanhar Paulo. E ele vai ver Paulo curando o cego, dando audição ao mudo, ao surdo, e colocando palavras na boca de um mudo, em nome de Jesus. Mas para todos os milagres que Paulo fazia, Lucas tinha uma teoria dentro da medicina. Certo dia, Paulo vai recolher todo o dinheiro da igreja na Ásia e vai levar para a igreja mãe em Jerusalém. E Lucas vai observar e vamos ver se esse é mais um charlatão que vai usufruir da fé das pessoas. E ele vai acompanhar. E vai dizer a história que quando ele chega em Troades, diz a Bíblia que havia um culto. E esse culto ele vai subir ao terceiro andar, conhecido como um cenáculo de oração. Havia um candelabro que iluminava justamente o local. E a fumaça do candelabro começou a impregnar dentro do ambiente. A igreja estava cheia. Não havia lugar para sentar, mas vai dizer as escrituras sagradas que um jovem conhecido como Eutico, ele vai atravessar e não vai achar um lugar para sentar, então ele vai para a janela e ele senta na janela. A história vai dizer que esse jovem vai começar a ouvir o sermão de Paulo e Lucas está acompanhando, Lucas está observando. Vamos ver se é mais um 71 da fé. Vamos ver se é mais um charlatão da fé. Mas diz a Bíblia que naquele momento o jovem começa a cair no sono profundo. E ele estava na janela. E Lucas observando tudo o que estava acontecendo no lugar. Mas vai dizer a Bíblia que Eutico ele cai da janela. E diz a Bíblia que ele cai para fora. E eu já abro o leque da revelação nessa noite aqui para a tua vida. Porque Lucas, ele vai registrar em Atos, porque ele não caiu para dentro, e sim para fora. Porque Eutico caiu da janela para fora e não para dentro. Você vai entender, porque quem cai para dentro não é notado. Quem cai para dentro não é observado. Você vai pegar. Tem gente caindo dentro, mas não observa ainda que está caído. Sabe por quê? Porque ainda usa uma roupa como do pastor Adilson, porque usa uma Bíblia como essa, mas já caiu para dentro há muito tempo, mas não percebeu que a sua queda tem sido a sua ruína. Vai doer, mas vai curar. Ele cai para fora. Quem crê na revelação da parte de Deus, ele cai para fora porque Deus permite para que quem estava dentro observe que alguém que estava dentro da casa caiu para fora. Você vai pegar. Enquanto alguém cai para dentro, alguém coloca o dedo no nariz e diz: desviado. Enquanto alguém cai para fora, Deus aponta e as pessoas apontam e diz: esse é miserável pecador. Muitas vezes quem aponta, quem caiu para fora, já caiu para dentro há muito tempo. Ele cai para fora. Só que o doutor Lucas, que está acompanhando, ele vai dizer: vamos ver se esse hebreuzinho, esse judeu, esse fariseu convertido ao cristianismo, tem uma nova cura para ele, porque o diagnóstico é óbito. Ele morreu. Curar um cego
para o médico, ele tinha um argumento. Curar um surdo, tá pegando? Ele tinha um argumento. Curar um aleijado, ele tinha um argumento. Tá pegando aí? Trazer vista ao cego, ele tinha um argumento. Agora eu quero ver ele trazer um argumento de levantar um defunto. Tem gente que tem argumento para tudo que você fala. Tem gente que tem resposta pronta para tudo que você fala. Tentam colocar, diminuir o Deus que você serve com argumentos limitados. Eu lembro que quando eu passei pelo processo da Covid, que eu quase fui ao óbito, o médico pegou a minha tomografia antiga e pegou a nova depois de 15 dias e diz, não é possível. Tem erro aqui, tira uma nova. Né? Quando eu tirei a nova, ele diz assim, rapaz, não é possível, a medicina não explica isso. Mas está limpa. A medicina pode não explicar. Mas nós servimos um Deus que cura, transforma, liberta e levanta. Aí está o doutor lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu tenho um argumento para tudo. Agora, o defunto vai ser ruim levantar. Paulo estava pregando. Lucas 10, juntamente com Paulo. Diagnóstico do médico é óbito. Aí o profeta, aprenda, doutor Teorias, que o Senhor aprendeu com o pai da medicina Hipócrates, ficou até aqui. Daqui 20 anos e somente o médico de um médico pode causar, curar, libertar e levantar o defunto. Diz o texto que ele deita sobre o jovem, ele levanta. Daquele dia em diante a vida de Lucas mudou. Ele se converte ao cristianismo. Ele acompanha Paulo na primeira, na segunda, na terceira viagem missionária. E quando ele acompanha Paulo nos seus últimos dias que Paulo morre, vai dizer a Bíblia que Lucas, ele se prepara para um novo tempo. Ele escreve Atos dos Apóstolos. E ele vai escrever o evangelho que leva o seu nome, conhecido como Lucas. Pastor, o que tem a ver com o texto que nós lemos tudo? Porque quem está diagnosticando o pecado e o são é um médico. Ele vai dizer que Jesus ele não veio para os sãos. E tem um fundamento essa história. Ele vai contar a história de Levi. Levi é um cobrador de impostos. Ele era odiado pelo seu povo. Ele narra a história de Levi, conhecido como Mateus também. E diz a palavra de Deus que esse homem, ele é chamado por Jesus, ele se converte ao Evangelho. Diz a palavra que a primeira coisa que Levi fez ao se converter foi querer fazer um grande banquete. Sabe o que eu aprendo com a palavra? Quando nós verdadeiramente recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, nós queremos fazer Jesus público, pastora Marli, para as pessoas. Nós queremos fazer Jesus ser público para as pessoas que estão à nossa volta. A alegria do coração do novo convertido é estar em dia evangelizando, é estar pregando a palavra, é estar cantando, orando, é entregando a tua vida por completo na mão do Senhor. Temos uma problemática. Se ele vai fazer um grande banquete, existe uma cultura em Israel. A porta não poderia ser fechada. Toda vez que um homem fazia um banquete, porque os menos favorecidos entravam e desfrutavam de um final de uma refeição. O público aqui são ex-colegas de Levi. Alguém que participou da vida dele errada quando ele estava do outro lado. Só que ele não tinha vergonha de Jesus. Ele reúne todo mundo, coloca a mesa. Só que
vai começar a julgar. Segura aí. Tem pessoas que não podem ver você falando com gente que não professa a tua fé, que já aponta para você para poder falar da tua vida. Mas existe um Deus no céu que tem olhos como chama de fogo, que veio aqui revelar e te entregar, que se teu coração não te condena, faz segundo a obra que o Senhor te chamou a fazer. Repare que o problema aqui não era Jesus, eram os discípulos. Eles começam a apontar os discípulos por sentar com pecadores. Quando eu olho o texto na Bíblia, eu olho dois tipos de pecadores: os pecadores confessos e os pecadores que não confessam. Quem fala de quem é pecador confesso não era pecador confesso. O problema é que todos eram pecadores, mas um falava do outro. O maior problema aqui é que a palavra queria trazer um arrependimento, enquanto um queria falar do outro. Ai, me ajuda. Não existe esse tempo. Chegou um tempo de levantarmos a cabeça e pararmos de perder tempo com picuinhas. Como já foi falado com a pastora Marli, divisão só traz problema para a igreja. Estamos em noite de ceia. Se temos problemas, precisamos resolver hoje, porque o céu nos aguarda. Você gostando do pastor Adilson ou não, tu vai ter que me engolir e viver uma eternidade do meu lado. Você querendo ou não, vai ter que caminhar comigo pisando em ruas de ouro. Você querendo ou não, vai ter que aturar, andando e caminhando na presença do Eterno. Então nessa noite, que essa palavra sirva para mim e para você. Se é para comer com o pecador, que eu seja referência para que ele mude. Se é para comer com o pecador, que a minha vida seja como uma pregação para aqueles que olham para mim. Porque para sentar para comer com o pecador tem que ter propósito. Mas está o doutor contando a história. O doutor sabe que dá um diagnóstico dentro de uma doença. Ele vai dizer que os sãos, que acham que são sãos, procura uma justificação para se colocar um nível elevado das outras pessoas. Você vai pegar. Sabe onde está a cura dos doentes que se achavam sãos? Eram os doentes que eram sãos. Você vai pegar. Lucas cuidou de Paulo e Lucas achava que era são, mas era doente. A cura de Lucas estava em Paulo. A cura de pessoas que caminham com você está em você. A cura de pessoas que olham para a vida delas e acham que não necessita de um médico está na tua vida. Então não abandona quem acha que é soberbo, é pessoas que fazem julgamento. Não abandona, não perca tempo falando deles. Sabe o que vocês fazem? Faça que a sua vida pregue para eles. Doutor Lucas começa a pregar, e o chamado de Levi é coisa mais linda. Por quê? Porque o texto vai dizer que quando Levi larga a sua vida de cobrador de imposto, ele trabalhava para Roma. E ele ia cobrar seus conterrâneos, mas ele cobrava além do valor que era para ser cobrado. Ou seja, ele roubava o seu próprio povo. E o seu povo tinha ele como traidor. Quando alguém olha para Levi e vai dizer assim: mas tu anda com pecador, Messias? Tu se diz Messias e anda com pecador? Discípulos, você anda com ladrão? Sabe qual é a palavra de Deus para eles?
O são não precisa de médico, mas eu vim para os doentes. Eu não sei você, eu sou o primeiro da lista que eu me coloco como doente, pastor, para receber a cura nessa noite. O texto diz que um banquete, eles entram, participam. É aquela famosa fala que a gente sempre escuta. Fez festa, um banquete, comeram e beberam e falaram mal da festa ainda. Comeram e beberam na festa que não foram convidados, ainda falaram mal da festa. Só que quem fez a festa, não fez para quem não foi convidado. Os convidados de honra dessa festa era Jesus e os seus discípulos. Deus quer fazer um banquete no deserto. Deus quer fazer um banquete no deserto na tua vida. Ei, Levi, é hora de levantar a cabeça, de voltar às suas origens, de largar essa vida que não te pertence, de entregar tua vida a Jesus e dizer: muda a história, porque eu sou doente. Levi, ele recebe a salvação da parte de Jesus e começa a pregar a palavra e vai viver o Evangelho de Cristo. O foco de Levi era ganhar almas. O foco de Levi era fazer que o nome do Senhor fosse conhecido. O foco de Levi era pregar a palavra para aquelas pessoas que viram a vida dele antes, como é que era, deplorável, indigna. Era uma vida que vivia debaixo da misericórdia, mas até ele encontrar com a graça. Porque quem encontra a graça, você muda. Quem encontra a graça muda. Não continua da mesma maneira, porque quem encontra a graça, que é Cristo, larga a vida passada que vivia. Então faça o final. Eu quero que você reflita nessa noite. Diz a história que o doutor Lucas, quando começou a andar com as próprias pernas, e Paulo já tinha ido, quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento. O primeiro capítulo, a ascensão de Cristo. O segundo capítulo, a descida do Espírito Santo. O capítulo de número 5, a igreja sendo reconhecida em Antioquia. No capítulo de número 8, perseguição. No capítulo de número 9, fala da conversão do pregador do gentio. No capítulo de número 10, no capítulo de número 28, vai falar sobre as 3 viagens missionárias do Paulo. E Lucas registra tudo isso. Só que a sua maior obra-prima, que é conhecida como seu nome, como Lucas, ele escreve no capítulo de número 5, quando ele diz: tudo se resume a um pecador arrependido. Tudo se resume a um homem